E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem ainda não me conhece, meu nome é Renata e no momento eu tô construindo 5 kitnets. E gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Hoje eu não vou falar das 5 kitnets que eu tô construindo. Eu sei que você entrou nesse vídeo super curioso pra saber sobre tudo, porque possivelmente você também está construindo, ou querendo, ou iludido, querendo construir também. Porque, no fundo, todo mundo quer o quê? Renda passiva, né? Será que é tão passiva assim? Eu sempre me questiono, porque dá trabalho, viu? Dá muito trabalho. Mas hoje eu queria falar com vocês sobre outra coisa. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho da minha história, de onde que surgiu a ideia de fazer kitnet, por quê. E acho que o legal é que vem da minha experiência. Que eu não sei você, mas eu já morei em kitnet. E eu já morei em loft. E, pra variar, eu morei no loft de um kitneteiro raiz, super conhecido da internet, que tem 52 kitnets em Sorocaba. Eu morei no loft que ele chama de semente. Ele fala kitnet, mas é um loft. Eu morei nele e, assim, lá eu vivi pontos positivos e pontos negativos de morar naquele loft que eu vou compartilhar com vocês. Só que foi importante ter passado por essa experiência, porque eu precisei me mudar para Sorocaba para fazer residência de saúde mental. Para quem não sabe, eu sou psicóloga. E por conta disso, eu precisava de um lugar provisório, porque eu sabia que eu tinha prazo. Eu ia ficar em Sorocaba 2 anos e eu precisava de um lugar de preferência mobiliado, porque eu não conhecia ninguém, não conhecia a cidade, não conhecia nada. E pra variar, eu tava com pouco dinheiro, né, gente? Nunca tá sobrando. E eis que surge o César. Ele não era esse cara conhecido hoje de todo mundo. Na minha época, ele era só o cara que tinha muita kitnet já. E que fazia do jeito dele, um jeito diferente. E vou pontuar alguns pontos positivos e negativos já, assim, baseado no que eu lembro, porque eu não escrevi nada, não fiz roteiro, gente. Tô falando baseado na minha memória mesmo. Então, assim, um dos pontos positivos que eu encontrei primeiro foi a disponibilidade dele em ser muito prestativo, dar todas as informações possíveis. Extremamente prestativo, não tem nem o que dizer. Pra vocês terem ideia, não sei se ele lembra disso, mas ele chegou a levar uma pequena mudança que eu tinha, porque eu só tinha roupa, na verdade, acho que tinha mais alguma coisa que era grande, eu tinha alguma coisa que era grande, e que ele pegou uma saveiro que ele tinha, e foi no hotel que eu tava, e levou. Então ele foi extremamente prestativo, isso foi um ponto muito positivo pra mim. E essa kitnet era um lugar muito afastado da cidade. Você vai pela rodovia e fica depois de um bairro que não é tão tranquilo. Então, ponto negativo. E é um bairro que fica muito afastado. Ponto negativo. Outro ponto negativo que eu vi lá é que ela fica de frente para uma área verde. Ponto negativo. Porém, o bairro inteiro é monitorado por câmera. Ponto positivo. A casa em si é uma casa que tive alguns problemas no dia que eu cheguei, a porta emperrou, a chave não estava funcionando, algumas coisinhas são antigas, agora ele tá reformando, mas na minha época tudo era muito antigo, a cama era horrorosa, então assim, horrorosa não de feia, mas extremamente desconfortável, ponto negativo, ponto negativo. Ponto positivo, gente, era que eu simplesmente precisava entrar. Eu não precisava me preocupar em ir lá, botar a conta de água e luz no meu nome. Eu não precisei ter essa preocupação, porque o valor já era incluso e não era um valor tão alto. Eu não precisei ter a preocupação de fazer mudança, de comprar mobília, até porque eu tinha prazo para sair de Sorocaba, então era um lugar ideal para mim naquele momento, a primeiro momento, que eu fiquei lá 1 ano, na verdade. Não conhecia ninguém, então a princípio era o ideal. Então, assim,
morando lá, eu tive essa experiência. Outra coisa que eu considero como ponto positivo, que eu lembrei agora. Lá eram quatro kitnets, eu vou chamar de kitnet, mas são lofts, tá? Eram 4 kitnets. Isso pra mim é um ponto positivo. Porque dependendo do lugar que a pessoa faz, sei lá, 30 kitnet e deixa meio a Deus dará, fica parecendo um cortiço. Fica um lugar, assim, difícil de viver. Então, as pessoas que moravam lá eram pessoas que trabalhavam, eram pessoas, assim, extremamente silenciosas. Então, era um lugar muito tranquilo. Ponto positivo. Lavanderia coletiva. Só Jesus na causa, eu detesto. Ponto negativo. Outra coisa que eu acho que eu posso considerar como um ponto positivo foi a maneira como que, a facilidade, na verdade, que eu tive para poder entrar. Que era 3 cheques calção e o primeiro pagamento de aluguel. Pronto, tá dentro. Então, pra mim, pra quem vem de fora, que não tem toda aquela burocracia de imobiliária, ponto positivo. Então, assim, citei alguns pontos positivos, pontos negativos daquela casa que eu morei, pra vocês terem ideia o quanto às vezes é importante a gente passar pela experiência de morar num espaço compacto. Não vou nem chamar de kitnet, vou chamar de espaço compacto. De morar num espaço compacto. E eu tive essa experiência. Não só lá, porque quando eu mudei pra... Gente, eu mudei bastante, viu? Então eu tive bastante experiência de lugares que eu morei. Então, quando eu mudei pra Bataguaçu, o primeiro lugar que eu morei foi uma kitnet. Eram 5 kitnets. Só que a forma como ela foi feita, eu achei, assim, extremamente desagradável. Eu ainda tava na primeira, então, de certa forma, eu ficava um pouco mais confortável, mas as outras eram bem ruins. A maneira como ocupou o espaço, eu achei que foi ruim. E isso é uma coisa que me fez pensar muito na hora de construir a minha kitnet. Coisas também que eu observei, tanto na kitnet que eu morei, quanto no loft, é o estilo da construção. É o tipo de construção que eu não pretenderia. Que é, no loft tinha o mezanino de madeira, muito barulhento, e cheira madeira, enfim. É um cheiro meio desagradável, não é tão bom. E a outra kitnet que eu morei, o telhado, gente. Pelo amor de Deus. Telha de Eternite, é uma sauna. Então, assim, muito difícil também. E então, pra mim, foi uma experiência que foi importante pra hoje eu poder definir como que eu na verdade, estou, né, construindo as minhas. Mas me fez pensar antes como eu iria fazer pra construir a minha kitnet. Então, eu pensei, baseado na minha própria experiência, naquilo que eu vejo como ponto negativo, como ponto positivo, pra eu poder fazer diferente. Nem todo mundo vai ter experiência de morar numa kitnet pra poder falar, eu vou fazer de tal forma, fazer de tal maneira. Então, são por motivos como esse que eu achei interessante compartilhar um pouco da minha história. Que eu morei em kitnet, morei numa kitnet de um kitneteiro famoso, e não era um mar de rosas, na verdade, que ele vende. E hoje eu tenho uma edícula com uma cozinha que a gente, eu, meu marido e minha irmã, que é nós 3 somos proprietário, a gente construiu não, na verdade a gente reformou a edícula inteira e transformamos aquela cozinha externa, que era uma cozinha interessante, em uma kitnet. E hoje a kitnet me rende R$600 e a edícula 750. Eu não tô lembrando mais, gente, mas eu acho que é isso, 750. Nesses valores eu incluo água e luz, porque foi opção, escolha minha, não querer pôr outro padrão, não querer fazer outra fiação. E dali, né, eu tiro os descontos e por fim sobra 1.000 e pouquinho. Então, pra mim, tranquilo. Então, pessoal, naquela primeira
reforma que eu fiz, não foi possível deixar as coisas do jeito que eu queria, porque não era construção, era reforma. E reforma nem sempre a gente faz o que a gente quer, a gente faz o que dá. A verdade é essa. E a construção não. A construção você começa do zero. A construção eu desenhei do jeito que eu queria, mas foi o arquiteto que fez. Enfim, também tive meus problemas que mais pra frente eu vou compartilhar com vocês. Mas hoje, como uma pessoa que adora ouvir pessoas, porque, como eu já disse, eu sou psicóloga, mas isso não vem ao caso agora. Eu simplesmente, como pessoa mesmo, eu gosto de ouvir pessoas, eu gosto de ouvir histórias. Então eu gostaria muito, da mesma maneira que eu compartilhei a minha história com vocês, eu gostaria muito que você curtisse, compartilhasse, se inscrevesse no meu canal e mais do que isso, comenta aí embaixo, conta a sua história, vamos compartilhar nossas vivências e vamos aprender junto. Eu acho uma boa ideia, vocês?